eu vou deixar, irmãos, somente um versículo para a nossa meditação e nós vamos entrar na palavra. Que diz assim: e disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém, igreja? Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra, de uma pessoa sobre Naamã, e essa palavra, irmãos, vai nos contar sobre o grande prover de Deus que foi na vida de Naamã. Embora um homem meio orgulhoso, porque foi difícil passar por aquela humilhação, mas esse homem, irmãos, eu quero dizer nessa noite, primeira coisa, que tudo na nossa vida, irmãos, acontece de repente, pastor. Tudo na nossa vida acontece repentinamente. A doença, ninguém sabe quando você vai ficar doente. Ninguém sabe quando vai perder alguém da família que vai morrer. Ninguém sabe quando é diagnosticado uma doença, ninguém sabe. A minha neta, por exemplo, contou testemunho aqui. Foram noites de choro, foram noites de oração, de clamor, igreja clamando a Deus, campanha. A igreja daqui clamando a Deus, pedindo a misericórdia que Deus entrasse com a cura. Uma jovem e já diagnosticada com um câncer no sangue. Irmãos, temos prova de todos os exames que foram feitos. Tem as provas no celular dela, a médica que passou a noite inteira conversando, tentando consolá-la, tentando falar algo sobre essa doença, mas algo que foi descoberto. Irmãos, mas através da oração, através do clamor, não tem o que Deus não possa ouvir. Aleluia. Quando o servo de Deus dobra o joelho e clama a Deus e pede socorro, não há socorro que o servo de Deus peça que Deus não venha socorrer. O nosso Deus, Ele socorre. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da doença, na hora da angústia, na hora da tristeza. Ele é o nosso socorro bem presente. E eu quero falar sobre Naamã, irmãos. Naamã era um homem talvez um homem que em todas as suas batalhas, que ele era um homem todo cheio de medalhas, porque ele era, nas suas batalhas, ele era sempre vencedor, ganhava nas batalhas. E aí, irmãos, ele era um homem que em todas as suas batalhas, ele tinha suas vitórias. E eu acredito, irmãos, como tudo acontece de repente, eu acredito que este homem, em determinado tempo, ele depara com essa doença chamada lepra. Irmãos, constrangedor, uma doença terrível, e é constrangedor até mesmo perante a sociedade. E aquele homem, então, se encontra com essa doença da lepra. Irmãos, e ele, a palavra de Deus fala, irmãos, que mesmo através do seu fardamento, através das suas roupas, suas roupagens de exército, ele escondia ali, irmãos, uma doença que o constrangia, que deixava ele em sofrimento. Ele sofria com aquela enfermidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que em uma das suas trajetórias, das suas batalhas, ele trouxe para dentro da sua casa uma menina, para a serviço da sua esposa, da sua casa, da sua senhora. E aí, irmãos, aquela menina, quando veio para trabalhar, aquela menina soube da doença. E soube ali que aquele homem sofria de lepra, e ela chegou e começou a conversar com a sua senhora, que era a esposa de Naamã, e começou a conversar, falar: mas se olha, oxalá se ele se deparasse com um homem que lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aquela menina fez toda a diferença. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que tem Deus no coração, quando entra dentro da nossa casa, é bênção nas nossas vidas. Ainda mais aquela família, que era uma família incrédula, uma família que não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia Jesus. Então, irmãos, aquela menina veio para trazer ali algo maravilhoso da parte de Deus, trazer um conhecimento do poder que há no Senhor. E aí, irmãos, quando aquela menina fala lá, e disse ela à sua senhora: tomara que o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Logo que ela soube daquilo que a menina tinha falado para ela, ela saiu e foi falar com seu esposo e disse: olha, essa menina que você trouxe, está aqui a nosso serviço, ela acabou de dizer
que tem uma pessoa lá em Samaria que ele pode curar você dessa lepra. Aleluia. Irmãos, imediatamente, ele não perdeu tempo, já foi até o rei da Síria, que era o seu senhor, e disse que lá existia um homem que podia curar ele. Então foi feita uma carta e já mandou para o rei lá de Samaria, pedindo que, naquela carta, pedindo que orasse, que curasse, ele não que orasse, mas que curasse Naamã, que estava enviando Naamã para ser curado por ele. E Naamã, irmãos, imediatamente já preparou os cavalos, já preparou as carruagens, já preparou os seus homens de confiança e partiram então para lá. E ali, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele foi. E quando ele chega até lá, e ali é entregue a carta, e ali é o rei da Síria, ele pega e ele lê aquela carta, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que olha, então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 10.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. Estava mandando Naamã lá para que ele restaurasse ele da lepra. Irmãos, só tem conhecimento do poder de Deus quem crê na palavra de Deus. Só tem conhecimento aquele que tem Deus no seu coração, é que sabe o que Deus pode fazer na nossa vida. E ali, irmãos, sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Achou até mesmo que seria uma afronta. Onde já se viu mandar uma pessoa doente, leproso, para que ele restaurasse da sua lepra? Pelo contrário, ele estava ali para governar uma cidade, um país, e não para curar ninguém ali. E ali, irmãos, ele se enfureceu, rasgou as suas vestes, mas ali naquele lugar tinha uma pessoa especial, Eliseu, o homem de Deus. Um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que fazia a obra de Deus com fidelidade e com amor. E quando ele soube que ali tinham rasgado a sua veste, ele falou assim, mandou dizer: não, manda que Naamã venha até mim, e saberás que aqui há Deus em Israel. Glória a Deus. E ali, irmãos, foi mandado, ele foi até lá, e mudou o seu caminho, e foram até Eliseu. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Eliseu, ele imaginava que ia chegar lá, Naamã ia chegar lá, e Eliseu já ia chegar e ia abraçar por ser um homem de pose social. E Deus não olha para a riqueza, Deus não olha para a pobreza, Deus olha pelo nosso coração, pela nossa vida, Deus olha pela nossa fidelidade e não pela riqueza. Mas ali ele imaginava que ele seria recebido de uma forma diferenciada, pastor. Achou que ele seria recebido ali com um abraço, e vamos entrar para dentro, e vamos conversar, e vamos... Não foi bem assim. Ali Eliseu chama ali Geazi e fala assim: olha, vai ao encontro dele e diz para ele: vai até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e serás curado da lepra. Glória a Deus. Irmãos, Naamã naquele momento ele se enfureceu, porque além de não recebê-lo pessoalmente, ainda manda ir lá mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, o rio mais sujo e mais poluído daquela região. E ali, irmãos, Deus estava requerendo uma obediência, Deus estava requerendo a humildade. E ali, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que também Naamã se enfureceu. Imagina, tem rios, tantos rios aqui em Damasco que são cristalinos, de água cristalina, águas vivas, e ele me manda eu mergulhar nesse rio sujo. E mais os seus companheiros que ele tinha levado junto com ele, começou a conversar com ele. Escuta aqui, se não me diz uma coisa muito mais difícil, você não faria em favor da sua cura?
Irmãos, aquele que aconselha, sabe aquele amigo que está sempre do seu lado, que te aconselha para o lado do bem? Aquele amigo que nunca bota fogo para incendiar mais a fogueira, mas aquele que é humilde e começou a conversar com ele, então resolveu, ele foi. E chegando lá chegando lá naquele rio, ele entrou e foi ali fazer aquilo que foi ordenado para que ele fizesse. E ele mergulhou, irmão, 7 vezes. E eu imagino, irmãos, que Naamã, no momento que ele mergulhou a primeira vez, eu acredito que ele olha na sua pele e continua do mesmo jeito. Eu acredito que ele mergulha a segunda vez, olha na pele e está do mesmo jeito. Mas ele mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chega na 7ª vez que ele mergulha, que ele se levanta da água e ele olha para o seu corpo, a sua pele está mais limpa do que uma pele de uma criança. Amém. Ali Naamã recebe a sua cura. Ali Naamã vê o que é o poder de Deus, o que é o poder de um homem de Deus que ordena e acontece. Quando Deus ordena, tudo acontece. Deus usou Eliseu para levar a cura para este homem, e ele obedeceu, e ele foi curado e recebeu a cura ali no 7º mergulho. Aleluia. Ali ele recebeu a restauração daquela lepra. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele liberta, o Senhor, Ele transforma a vida. Irmãos, eu tenho vivido experiências lindas e maravilhosas com Deus. As pessoas podem me olhar aqui e não imaginam, mas eu sou um milagre nas mãos de Deus. Irmãos, eu sofri 3 anos dentro de um hospital. Eu não sei se alguém aqui conhece o que é fogo selvagem. Eu tive fogo selvagem, se alguém quiser pesquisar depois e ver o que é. É uma doença, uma ferida só, que é amarela, é cheia de pus, é uma ferida infecciosa, é uma ferida que dá no corpo do pé até a cabeça. Durante 3 anos eu fiquei jogada dentro de um leito de hospital. Dentro de um hospital. Eu sofri com aquela doença, irmãos, não tinha remédio, não tinha medicamento. Eles enchiam uma banheira, colocavam aquele permanganato, colocavam aquele remédio dentro da água, mergulhava ali dentro e lavava, limpava, me enfaixava o corpo todo. E ali, irmãos, durante tanto tempo, durante 3 anos, não existia mais o que fizesse comigo que sarasse, e eu não sarava mais daquela doença. Aí então chamaram meu pai e disseram: nós vamos mandar ela para Franco da Rocha, um lugar bem longe, muito distante da nossa cidade, e ela será enviada para lá porque ela já está em coma, ela já não reage mais a nada. Eu estava, irmãos, num leito que eles, naquela época, irmãos, há mais de 50 anos atrás, eles disseram que ali chamava quarto da morte. Era colocado ali esperar os últimos momentos finais. E eu ali, irmão, fui colocado naquele quarto. E ali, irmãos, naquele lugar, eu não falava, mas eu ouvia tudo. Eu ouvia tudo que falava à minha volta. Eu ouvia o barulho de pessoas que estavam ali do meu lado, que morriam. Mas ali, irmãos, o Senhor, quando tem um plano na nossa vida, o Senhor é aquele que nos restaura, nos levanta, nos tira, irmãos, lá do fundo do abismo. O Senhor nos tira da cova, o Senhor nos dá vida novamente. E ali, irmãos, aonde eu estava ali com aquela doença tão terrível, irmãos, caía a minha carne, caía as unhas, eu não tinha unha, eu não tinha cabelo, um lado da minha boca era colado, porque a ferida foi tão forte que ela grudou, só tinha um lado. E quando meu pai chegou lá e viu o estado que eu estava, queriam me mandar para fora da minha cidade, o meu pai disse: eu vou levar minha filha para casa. Se ela tiver que vai morrer para aquele lugar tão longe, a minha filha vai morrer dentro da minha casa. E meu pai foi lá e me tirou. Irmãos, naquela época, meu pai alugou uma charrete, e ali colocou folhas de banana naquele banco, e me deitou, me colocou e levou eu para casa. Ali, irmãos, o banho que era dado em mim, saía aquela água pior do que água de quiabo, quando cozia com quiabo com água. Era aquela gosma, e ali saía a unha, saía a carne, era todinho, quase que parecia. Eu tenho aqui, eu estou de meio, não dá para os irmãos ver, mas eu tenho marca na minha perna de enxerto, porque depois foi feito vários enxertos, porque eu fiquei com osso somente da perna, de tantas raspagens que faziam na época. Irmãos, eu sofri muito com essa doença, e meu pai levou para casa, e foi aí que começou o processo de Deus na minha vida. O meu pai foi o primeiro que aceitou Jesus no
dentro do meu lar. O meu pai aceitou Jesus na época na Testemunha de Jeová. E aí ele não permaneceu, né? Porque isso para nós não é uma seita. Mas ele já começou a ter um pouco do conhecimento de Deus. E aí logo depois ele foi para uma outra igreja que ele permanece, e agora que ele foi para a minha igreja, mas ele foi muitos anos em outra igreja. Irmãos, e ali o meu pai levou eu para casa, e ali começaram a todo mundo fazer oração, todo mundo orar. Meu pai, eu acredito por uma inteligência de Deus, algo que Deus mandou fazer. O meu pai começou a me dar inhame, fazia água de inhame para mim beber, feito água. Ele fazia sopa, colocava no canto da minha boca para eu tomar. Durante 6 meses, irmãos, eu já estava começando a ter pele no corpo, carne no corpo. Durante 6 meses eu comecei a me erguer. Durante 6 meses, irmão, após 6 meses, eu já comecei a dar meus primeiros passos no chão. Já começava a conseguir colocar o pé no chão. E ali, irmão, durante um ano e meio mais ou menos, aí Deus começou a me restaurar. E aí o médico ainda fez as enxertos na minha perna, nas 2 pernas, e fez 4 vezes, porque o primeiro caiu, fez novamente aquele enxerto e começou a apodrecer, e apodreceu novamente, ficou no osso da minha perna. Mas aí, irmãos, novamente na 4ª vez foi feito o enxerto, e está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus até o dia de hoje. E o Senhor me curou para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Após 3 anos no hospital com fogo selvagem. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver o que é fogo selvagem. É uma doença que é muito difícil 1% ser curado dessa doença. Mas o Senhor me escolheu e me curou e me deu essa bênção na minha vida. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele é aquele que cura. Eu não sei qual é a doença, qual é a enfermidade, qual é o problema que aflige a nossa vida. Eu não sei se é problema na família. Eu não sei se é problema financeiro. Eu não sei se é problema de enfermidade. Eu não sei qual é o problema nesta noite. Mas tem um aqui na frente. Tem um aqui que tudo conhece, que tudo sabe. Ele visita seu lar. Ele visita a sua família. E ele nesta noite, ele está entrando com providência. Ele está entrando na sua casa para te dar a vitória na sua família e dentro do seu lar. Porque o Senhor, quando diz que Ele cura, Ele não só curou no passado, mas Ele cura no dia de hoje. Ele cura amanhã, Ele cura eternamente. O Senhor é aquele que salva, Ele liberta nossas vidas, Ele liberta, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui na nossa frente, irmãos, Ele está aqui junto conosco. E Ele diz: não temas, não temas, porque eu tenho cuidado dessa causa. É o Senhor que tem nessa noite para você não temer. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o Senhor que tem cuidado da sua vida. É o Senhor que tem cuidado do seu lar. É o Senhor que tem cuidado dos seus filhos, da esposa, do esposo. É o Senhor que tem cuidado. Nesta noite, saiba que o trabalhar de Deus, ele é tremendo. O trabalhar de Deus, ele é profundo. Irmãos, nosso Deus é aquele que olha por cada um de nós. A cada um de nós. Eu conversava com a nossa irmã Mariene, né? Mariene. Conversava com ela, quando ela contava do filho dela, eu me lembrei, eu falei: meu Deus. Eu ainda falei para ela: olha, é semelhante o que aconteceu comigo. Porque, irmãos, quem me viu, não imagina, irmãos, que Deus me ergueu, que Deus me levantou novamente. Glória, irmãos, e não é somente isso, né, irmãos? Se os irmãos souberem tudo que eu já passei na minha vida, o pastor falou assim: olha, o pastor vai olhar para mim e dizer: irmão Maria Mota, a irmã é muito teimosa de estar aqui hoje. Irmãos, passei fazendo quimioterapia, irmãos, olha, só eu tenho cicatriz desde cima até embaixo, que o médico abriu, teve que tirar minhas vísceras tudo para fora, para fazer uma cirurgia que estourou 2 úlceras no estômago. Irmãos, eu sou um milagre vivo do Senhor. Glória a Deus! Quando eu digo aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é porque Deus é Deus. É aquele que cuida da sua vida, é o Senhor que cuida da sua família. Às vezes a gente se preocupa tanto com a família, mas é o Senhor que cuida. É o Senhor que tem aquele zelo, aquele carinho, aquele amor para com cada um de nós. E nesta noite, irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar nossas vidas, que o Senhor Jesus possa falar profundamente dentro dos nossos corações.